A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. A coalizão global que estamos lançando hoje será uma ferramenta central para construir uma transição com justiça social, trabalho decente e erradicação da pobreza. Isso será particularmente importante neste contexto de transição para uma ordem multipolar que exigirá mudanças profundas nas instituições. Por isso, o Brasil vai trabalhar pela ratificação da emenda de 1986 à Constituição da OIT, que propõe eliminar os assentos permanentes dos países mais industrializados no Conselho da Organização. Não faz sentido apelar aos países em desenvolvimento para que contribuam para a resolução das crises que o mundo enfrenta hoje, sem que estejam adequadamente representados nos principais órgãos de governança global. E aí eu queria dizer para vocês uma experiência que eu tive. Quando eu viajei o mundo, tentando procurar voto para que o Brasil pudesse ser o país que realizasse as Olimpíadas, eu descobri uma coisa fantástica. Alguns pequenos países europeus têm mais delegado no Comitê Internacional Olímpico do que todo o continente africano. Ora, se as instituições estão, sendo cooptadas por poucos, eu fico perguntando como é que nós, os países em desenvolvimento, os países do sul global, vão poder participar em igualdade de condições nesse debate. Nossas decisões só terão legitimidade e eficácia ser tomadas e implementadas democraticamente. E cada país tem direito a um voto, independente da sua riqueza, do seu PIB ou do seu tamanho. Bem, amigos e amigas, é com muita alegria que retorno à sede das Nações Unidas, que representa a relação entre capital e trabalho. Não poderia dizer para vocês da emoção que eu estou sentindo de estar aqui mais uma vez. É com grande satisfação que participo da 112ª Conferência Internacional do Trabalho. Retorno ao OIT com esperança renovada na atuação conjunta de governos, trabalhadores e empregadores para superar tempos adversos. Não foram poucas as vezes em que o mundo voltou seus olhos para o OIT em busca de soluções ao longo de seus 100 anos de história. Essa é uma das primeiras organizações internacionais a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1969. Foi nesta Assembleia, em maio de 2003, que escolhi fazer meu primeiro discurso em um organismo das Nações Unidas como chefe de Estado. E foi aqui que nos reunimos para discutir a crise do emprego causada pelo colapso financeiro de 2008. Desta vez, vivemos um contexto global muito mais complexo. Nossas sociedades ainda se recuperam dos efeitos da pandemia de Covid-19 em ritmos muito desiguais. Novas tensões geopolíticas se somam aos conflitos existentes em diferentes partes do planeta. As transições energética e digital já impacientam trabalhadores de todos os países. Os efeitos da mudança climática têm deteriorado a qualidade de vida ao redor do mundo. 2,4 bilhões de trabalhadores são afetados diretamente pelo calor excessivo. O papel da OIT e de seu arranjo tripartite é ainda mais relevante hoje do que quando foi criada. Nunca a injustiça social foi tão crucial para a unanimidade. É central resgatar o espírito da Declaração da Filadélfia, adotada há 80 anos atrás. Nela, consignamos que o trabalho não deve ser tratado como mercadoria, mas sim como fonte de dignidade.
O bem-estar de cada um depende do bem-estar de todos. Como afirmou o Papa Francisco, não há democracia com fome, nem desenvolvimento com pobreza, e nem justiça na desigualdade. Por isso, aceitei o convite do diretor-geral, Gilbert, para corresponder, para co-presidir a Colisão Global para a Justiça Social. Ela será um instrumento para implementar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O ODS 8, sobre trabalho decente para todos, não está avançando na velocidade e na escala necessária para o cumprimento de seus indicadores. Apesar das projeções da taxa de desemprego mundial para este ano e o próximo apontarem modesta diminuição de 5% para 4,9%, não devemos nos iludir. A informalidade, a precarização e a pobreza são persistentes. O número de pessoas em empregos informal saltou aproximadamente de 1 bilhão e 700 milhões para 2 bilhões este ano. A renda do trabalho segue em queda para os menos escolarizados. As novas gerações não encontram espaço no mercado. Muitos não estudam nem trabalham. Há elevado desânimo. Quase 215 milhões, mais do que a população do Brasil, vive em extrema pobreza, mesmo estando empregado. A desigualdade de gênero, de raça, de orientação sexual e de origem geográfica são agravantes deste cenário. Em todo o mundo, as mulheres são um dos elos mais vulneráveis na cadeia do mundo do trabalho. A máxima, salário igual para trabalho igual, ainda é uma utopia. Mais de 500 milhões de mulheres em idade ativa estão fora da força de trabalho devido à divisão desigual das responsabilidades familiares e dos cuidados. Dos 280 milhões de imigrantes em todo o mundo, 80% vivem no sul global. Em muitos casos, as remessas desses trabalhadores superam os investimentos estrangeiros em seu país de origem. Quase 650 bilhões de dólares foram enviados por imigrantes a países de baixa renda e renda baixa. Estes recursos são fundamentais, mas são insuficientes. Temos uma arquitetura financeira disfuncional, que alimenta a desigualdade. Os bancos de desenvolvimento investem muito pouco. Senhoras e senhores, há um provérbio antigo que afirma: se queremos paz, temos que nos preparar para a guerra. Ao lançar a pedra fundamental da OIT, nossos antecessores sabiam e subverteram esta lógica e consagraram o lema: se deseja paz, cultiva, não permite a injustiça. Esse é um dado extremamente importante. Essa máxima é ainda hoje mais pertinente. As guerras na Ucrânia, em Gaza e tantos outros conflitos esquecidos nos asfaltam desse ideal. Trabalhadores que deveriam dedicar às suas vidas e famílias são direcionados para a frente de batalha, de onde ninguém sabe se vai voltar e quem será o vencedor. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, de cujos escombros saíram a Liga das Nações Unidas e a própria OIT. A Segunda Guerra Mundial terminou com 70 milhões de mortos, 3% da população da época, majoritariamente jovens com pouca idade. O ano de 2023 viu o gasto com armamento subir 7% em relação a 2022, chegando a uma soma de 2 trilhões e 400 milhões de dólares. A irracionalidade de um conflito na Europa reacende os temores de uma catástrofe nuclear. Em Gaza, há mais de 37 mil vítimas fatais, a maioria são mulheres e crianças. Este conflito também acumula o triste recorde de mortes de trabalhadores humanitários. Por isso, é importante afirmar: o mundo precisa de paz e de prosperidade e não de guerra. Em 2024, o maior número de eleitores da história se dirigirá às urnas. Quase metade da população mundial participará de processos eleitorais, renovando as esperanças de um futuro melhor. A democracia e a participação social são essenciais para a conquista de direitos trabalhistas. Sem a democracia, um torneiro mecânico jamais teria chegado à presidenta da República de um país como o Brasil.
Os ataques à democracia historicamente implicaram em perda de direitos. Não é mera coincidência que meu país foi investigado por violar normas desta organização durante o governo anterior. O extremismo político ataca e silencia minorias, negligencia os mais vulneráveis e vende muita ilusão. A negação da política deixa um vácuo a ser preenchido por aventureiros que espalham mentiras e ódio. A contestação da ordem vigente não pode ser privilégio da extrema-direita. A bandeira anti-hegemônica precisa ser recuperada pelos setores populares, progressistas e democráticos. Recuperar o papel do Estado como planejador do desenvolvimento é uma tarefa urgente. A mão invisível do mercado só agrava a desigualdade. O crescimento da produtividade não tem sido acompanhado pelo aumento dos salários, gerando insatisfação e muita polarização. Não se pode discutir economia e finanças sem discutir emprego e renda. Precisamos de uma nova globalização, uma globalização de face humana. A justiça social e a luta contra as desigualdades são prioridade da presidência do Brasil no G20, que se realizará em novembro próximo. Fiz questão de convidar a OIT para contribuir com as discussões do grupo. Estamos discutindo como promover uma transição justa e utilizar tecnologias emergentes para melhorar o universo laboral. Nossa iniciativa prioritária, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, busca acelerar os esforços para eliminar essas chagas. O Brasil está impulsionando a proposta de taxação dos super ricos no debate do G20. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. Vou repetir. Estou falando de 3 mil pessoas que detêm fortuna de 15 trilhões de dólares. Isso representa a soma do PIB do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Não precisamos buscar saída em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado. Ela é a nossa casa. Ela é o nosso mundo. As enchentes que levaram destruição ao sul do Brasil, o Quênia e a China, e as secas na Amazônia, na Europa e no continente africano, mostram que o planeta já não aguenta mais. A crise climática será a prioridade da COP30, que será feita na cidade de Belém, no estado da Amazônia, em que eu quero convidar todos os membros que estão aqui a participar, porque historicamente todo mundo fala da Amazônia. Mas nessa Copa, ano que vem, vai ser o primeiro ano em que o mundo inteiro vai ver e ouvir o que a Amazônia pensa dela mesma e o que a Amazônia deseja para ela. Porque muita gente não leva em conta que embaixo de cada árvore que a gente quer preservar, embaixo de cada copa de árvore, tem um indígena, tem um pescador, tem um seringueiro, tem um extrativista e tem uma pessoa precisando de salário. Por isso os países ricos precisam pagar a conta para que os pobres possam sobreviver cuidando da Amazônia, que eles não cuidaram quando deveriam cuidar. As florestas tropicais não são um santuário para o deleite da elite global. Tampouco podem ser tratadas como depósito de riquezas a serem exportadas. Debaixo de cada árvore a gente sabe que vem alguém que precisa de salário, alguém precisa de renda, alguém precisa de saúde. E é isso que nós, governantes, precisamos pensar quando a gente quer preservar a Amazônia. E quero dizer da parte do Brasil, ninguém pediu. Nós temos um compromisso. É um compromisso de fé. É um compromisso, do meu compromisso com o Brasil, é que até 2030 nós teremos desmatamento zero na Amazônia. Desmatamento zero, para que a gente possa mostrar ao mundo que nós estamos cumprindo com as nossas obrigações e vamos esperar que os outros países cumpram com a dele. A sociobioeconomia a sociobioeconomia, a industrialização verde e as energias renováveis são grandes oportunidades para ampliar o bem-estar coletivo, efetivar a transição justa que tanto defendemos.
Ações e políticas voltadas para o desenvolvimento de habilidades digitais e sustentáveis serão fundamentais em uma economia global cada vez mais descarbonizada e intensa em tecnologia. Nas revoluções industriais anteriores, aprendemos que inovações tecnológicas podem ampliar os horizontes da humanidade. Mas foi a luta do povo trabalhador que disciplinou e democratizou o seu uso. A inteligência artificial transformará radicalmente o nosso modo de vida. Teremos que atuar para que seus benefícios cheguem a todos e não apenas nos mesmos países que sempre ficam com a parte melhor. É preciso que chegue a todos. Do contrário, tenderá a reforçar viés e hierarquias geopolíticas e culturais, sociais e de gênero. 1/3 da população mundial está fora da internet e parcela ainda maior não usufrui da conectividade significativa. A diversidade linguística ainda não está adequadamente representada no ambiente digital. O poder computacional necessário para mover suas engrenagens é desigualmente distribuído. Seu insumo essencial são nossos dados, nossa atenção e o nosso tempo. É disputado ferozmente por um punhado de empresas. Nenhum país é capaz de resolver sozinho os dilemas que afetam toda a sociedade internacional. Precisamos buscar as melhores experiências, onde quer que elas estejam, para que a gente possa colocá-las em prática no mundo inteiro. O Brasil se inspirou no governo espanhol sob a liderança do presidente Pedro Sánchez, para regular o trabalho por aplicativos de transporte e promover um acordo sobre jornada de trabalho, salários e previdência social. O presidente Biden mostrou-se um grande aliado na construção de um novo marco para a construção de uma relação entre capital e trabalho. Esse é o sentido da parceria para direito dos trabalhadores que lançamos na ONU no ano passado, ao lado do diretor-geral, o nosso companheiro Rogomo. Queremos pavimentar caminhos para um novo contrato social que coloca o ser humano no centro das políticas públicas. O meu 3º mandato tenho renovado compromisso com o mundo do trabalho. Tenho certeza que retomamos as políticas de valorização do salário mínimo, de erradicação do trabalho infantil e de combate às formas contemporâneas de escravidão. Aprovamos uma lei sobre igualdade de remuneração entre homens e mulheres e nos somamos ao chamado do OIT para que mais países, sindicatos e empresas integrem a coalizão internacional pela igualdade salarial. Também estamos formulando um plano nacional de cuidados que considera a desigualdade de classe, de gênero, de raça, idade, deficiências e territórios, com um olhar especial para o mundo do trabalho doméstico. Temos uma política forte de geração de emprego e de industrialização do país com responsabilidade fiscal. Somente a indústria automobilística anunciou investimentos de 25 bilhões de dólares, o que não acontecia no Brasil há mais de 40 anos. Um país que gera condições de investimento está protegendo seus trabalhadores, está gerando emprego e permitindo que a massa salarial cresça. Quando a economia cresce, o desemprego diminui e todo mundo sabe que aumenta a renda dos trabalhadores. São 2.200.000 empregos formais criados desde o início do meu governo, há 1 ano e 6 meses atrás. O desemprego no 1º trimestre deste ano foi menor desde 2014. Minhas queridas amigas e meus queridos amigos, ao longo de mais de um século, a OIT contribuiu para inúmeras conquistas que elevaram o padrão de qualidade de vida das pessoas e fortaleceram paz, segurança e prosperidade. A coalizão global que estamos lançando hoje será uma ferramenta central para construir uma transição com justiça social, trabalho decente e erradicação da pobreza. Isso será particularmente importante neste contexto de transição para uma ordem multipolar que exigirá mudanças profundas nas instituições. Por isso, o Brasil vai trabalhar pela ratificação da emenda de 1986 à Constituição da OIT, que propõe eliminar os assentos permanentes dos países mais industrializados no Conselho da Organização. Não faz sentido apelar aos países em desenvolvimento
para que contribua para a resolução das crises que o mundo enfrenta hoje, sem que esteja adequadamente representado nos principais órgãos de governança global. E aí eu queria dizer para vocês uma experiência que eu tive. Quando eu viajei o mundo, tentando procurar voto para que o Brasil pudesse ser o país que realizasse as Olimpíadas, eu descobri uma coisa fantástica. Alguns pequenos países europeus têm mais delegado no Comitê Internacional Olímpico do que todo o continente africano. Ora, se as instituições estão, sendo cooptadas por poucos, eu fico perguntando como é que nós, os países em desenvolvimento, os países do sul global, vão poder participar em igualdade de condições nesse debate. Nossas decisões só terão legitimidade e eficácia ser tomadas e implementadas democraticamente. E cada país tem direito a um voto, independente da sua riqueza, do seu PIB ou do seu tamanho. Esse é o melhor caminho a seguir para garantir o desenvolvimento sustentável, os direitos dos mais vulneráveis e a proteção do planeta. Vamos semear a justiça e colher a paz, que o mundo tanto precisa. Meus amigos e minhas amigas, eu quero terminar a minha fala dizendo para vocês que a responsabilidade de vocês que estão participando ativamente da OIT é muito maior nesse primeiro quarto do século XXI do que foi no século passado. Porque naquele tempo a gente pensava que já sabia tudo. E hoje, todo dia nós somos pegos por uma nova surpresa no mundo do trabalho. Nós não sabemos ainda o resultado do que a digitalização da economia vai causar no mundo do trabalho. Nós ainda não sabemos. O dado concreto é que vocês, companheiros delegados, empresários, trabalhadores, governo, companheiros intelectuais, advogados, eu quero dizer para vocês que esse momento vai exigir muito mais de vocês. A OIT, ela tem a obrigação, companheiro presidente Gilberto, de trabalhar junto com a ONU e junto com os países para que a gente construa um projeto de inteligência artificial que seja do sul global, para que a gente possa competir com os países mais ricos que, ao criar a inteligência artificial, tentam manipular o restante da humanidade. E é importante a gente dizer para o povo que a inteligência artificial nada mais é do que a esperteza de algumas empresas que acumulam todos os dados de todo ser humano. E com a acumulação desses dados, sem pagar um único centavo de dólar para o povo, eles conseguem fazer o que estão fazendo hoje no mundo. É uma tarefa revolucionária a gente tentar mudar esse quadro. É uma tarefa revolucionária. Vocês sabem que a OIT tem um papel extremamente significativo. É dentro das instituições da ONU, uma que tem muita credibilidade no mundo do trabalho, em qualquer país do mundo, e é preciso que a OIT faça valer essa vontade que o povo tem, que a OIT seja mais presente nas coisas. Da minha parte, presidente, eu vou lhe dizer, enquanto eu for presidente do Brasil, eu quero que vocês saibam que eu me sinto um membro da OIT. Eu me sinto um delegado da OIT. Eu me sinto participando da construção de um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo com mais solidariedade, um mundo com mais fraternidade. Por isso eu queria terminar dizendo para vocês, não à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e não ao massacre na faixa de Gaza, em que as grandes vítimas são mulheres e crianças. Um abraço e boa sorte para vocês.